o que a gente consegue observar é que quando a gente tem uma estrutura muito frágil, é muito mais fácil para um grupo político, ou os políticos de maneira geral, ou o establishment político, e aí eu incluo todo mundo que está no poder hoje, inclusive o presidente da República, que finge que é anti-establishment, mas obviamente ele é parte desse polo controlador da política e da vida nacional. É muito mais fácil você manipular a vida nacional, você manipular as regras para você atingir objetivos que não são necessariamente os objetivos do bem comum. Então, a gente tem no Brasil uma estrutura que é baseada no patrimonialismo, no mandonismo. O Brasil é um país autoritário na sua essência, na sua estrutura, em que o fato de uma pessoa conseguir driblar a lei, e quando eu falo uma pessoa, em geral, uma pessoa que tem poder, facilita exatamente, então, essas distorções da democracia. O Bolsonaro, especificamente, a gente está falando dele, não é o único governante que tenta dobrar a lei e desrespeitar as leis para se beneficiar politicamente, mas ele, de fato, de uma maneira mais aberta e mais violenta, no sentido de que é mais intensa essa distorção, acaba contribuindo também para que esse déficit democrático se aprofunde. Quando a gente observa, por exemplo, as investidas que ele faz em cima da Polícia Federal, que vão contra, inclusive, o discurso do qual ele se beneficiou na campanha, ele está exatamente aproveitando essa estrutura completamente frágil para tentar atingir seus objetivos e para tentar se proteger. Então, é isso que torna a democracia no Brasil também frágil. É isso que abre caminho, inclusive, para que você tenha uma degradação ainda maior da democracia, porque o Bolsonaro, especificamente, é um personagem, é um político que tem uma veia autoritária e que gostaria de expandir seus poderes. E quando eu falo em expandir seus poderes, é exatamente isso. É contornar os controles, é contornar as leis para se perpetuar no poder, de certa maneira, ou pelo menos alongar a sua permanência no poder. Omar, a gente pode dizer que a ideia desse governo não corresponde aos fatos, porque normalmente governos autocráticos e desenvolvimento econômico não caminham muito bem juntos, né? Olha, o Pedro chamou a atenção para algo que é muito relevante. A gente, quando eu falo, é o mundo, está em busca de um novo modelo econômico, né? Um modelo econômico menos desigual, um modelo econômico com respeito ao meio ambiente, enfim, existe uma preocupação nisso. Aqui no Brasil, a gente está vivendo... esse governo, ele está fora desse debate, enfim, o que ele tem essa característica autoritária, ele é um governo autoritário, e, ao mesmo tempo, o debate não vem para a sociedade por meio de outros líderes políticos, por meio da oposição, porque virou um debate liberais fascistas contra comunistas que comem criancinhas, entendeu? Então, o liberal fascista virou o outro lado da moeda do comunista que come criancinha. E aí você não tem um debate para isso. Isso facilita um avanço autoritário. Isso é muito ruim para a economia, porque, na verdade, você, com todos os problemas que nós temos e desafios que nós temos que avançar, o emprego, o desenvolvimento, o crescimento, a redução de desigualdade, tudo isso está posto, você abre espaço para líderes populistas e autoritários. A esquerda e a direita, hein? Não estou falando só a direita, não, a esquerda e a direita. Aqui, no caso, a gente está experimentando essa sanha autoritária do governo Bolsonaro. Vera, sobre essa crise da democracia, a gente estava lendo que ela vinha melhorando desde 1988 e começou a cair em 2015 e chegou ao fundo do poço agora. Para você, isso é uma grande coincidência ou tem a ver também com a massificação da internet? Porque a partir de 2015 as redes sociais bombaram aqui, né? Tem isso, a coisa das redes sociais. Tem um documentário bem interessante na Netflix agora que chama O Dilema das Redes. Tem o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, que tratam da internet como um fator aí de, muitas vezes, massificação de desinformação, de fake news, e isso tudo contribui para que a democracia vá sendo fragilizada, porque você corrói as instituições de alguma maneira, e a imprensa entre elas, e as outras instituições de controle também. Mas eu acho que no caso específico do Brasil, os fatos contribuíram bastante para que a gente entrasse
num momento aí de tensionamento institucional, político e etc. Esse período de 2015 para cá coincide com a exacerbação dos protestos contra Dilma e pelo seu impeachment, em razão do que vinha sendo mostrado pela Operação Lava Jato. Então, todo esse lavajatismo combinado com a crise econômica e que levaram à ascensão do Bolsonaro surfando essas ondas, sem necessariamente e sem, de fato, ser a resposta adequada para nenhum desses problemas, e tudo isso compôs aí um caldo que explica o momento atual de crise da nossa democracia. Mas essa crise ela é do mundo, né? Acho que o Pedro fez um bom apanhado. A gente tem um momento no mundo em que, talvez em razão das redes, talvez em razão da perda de oportunidades de empregos, que é associada a uma onda xenófoba pelo mundo todo, a democracia deixou de ter um valor em si mesma. E nessa terça-feira a gente comemora o Dia da Democracia. É um dia que vai ter uma série de reflexões em torno disso, vai ter uma reunião aí de líderes políticos promovida por aquele centro que está discutindo isso. Tem uma carta de ex-presidente sendo urdida para reafirmar o valor da democracia, mas ela, se você fizer uma pesquisa, cada vez menos as pessoas dizem que a democracia é um valor em si mesma. Então, isso faz parte também de um momento, um período em que se relativiza muito a importância da democracia, em que o presidente faz discurso anti-establishment, em que ele se coloca como perseguido pelas instituições, isso aqui, isso nos Estados Unidos, isso em outros lugares.